Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo foram dois santos da Igreja Católica que viveram essa experiência do martírio em Roma. São Pedro passou seus últimos anos em Roma liderando a Igreja durante a perseguição até seu martírio no ano de 64, sob o Império de Nero. Foi crucificado de cabeça para baixo a pedido do próprio, por não se considerar digno de morrer como Jesus Cristo. Foi enterrado na coluna do Vaticano e aonde está hoje a Basílica de São Pedro, que está construída sobre o seu túmulo. São Paulo foi levado a Roma, onde foi decapitado em 67, também no reinado de Nero. Está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. São fundadores da Igreja de Roma. Na homilia de 2012, na solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI assegurou que sua ligação como irmãos na fé adquiria um novo sentido particular em Roma. De fato, a comunidade cristã dessa cidade viu neles uma espécie de antítese dos mitológicos Rômulo e Rêmulo, que na mitologia romana são os fundadores da cidade. Rômulo e Rêmulo, dois homens e irmãos gêmeos, na mitologia são os fundadores, mas aqui na religião cristã, o Papa Bento XVI fazendo essa ligação, que se atribui à fundação romana. Olha que interessante. Então, no primeiro momento, acreditava-se os homens pagãos na mitologia, que pudesse ser fundação de uma cidade por dois homens e irmãos. Para nós na fé cristã, São Pedro e São Paulo. E também nesse dia nós comemoramos o dia do Papa. Então lembramos que dia 29 de junho se comemora São Pedro e São Paulo, duas colunas da fé cristã, e também o dia do Papa, aquele que é o nosso pastor supremo. Queridos irmãos, desde sempre a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis na verdade, aonde um morreu pela espada, que foi São Paulo, por ter cidadania romana, e São Pedro, por ser judeu, infelizmente crucificado de cabeça para baixo. Lembrando que a crucifixão era uma morte vergonhosa, destinada aos escravos. Então nós comemoramos, celebramos São Pedro e São Paulo como esses dois homens que deram testemunho do alicerce da Igreja. Então assim também nós podemos lembrar da fé do cristão, da fé daquele que não tem medo, mas que se entrega na verdade. Num filme bonito chamado Covardes, um filme feito na década de 60, o Pedro tenta fugir mais uma vez do destino. Veja, por ter negado Jesus lá atrás, agora também ele tem medo da morte, então ele está fugindo com os cristãos, porque Nero está perseguindo a igreja. Então ele tem uma aparição de Jesus, onde é interpretado por uma criança, que interpreta, que vivencia essa experiência do Cristo. Aonde vais? É a pergunta do menino para Pedro no filme. E ele pergunta, eu devo ir embora? Não. Então eu vou voltar para ser crucificado de novo. Então Pedro se arrepende, Pedro mais uma vez olha para a sua fraqueza e dá o testemunho da fé, se entregando para a fé da igreja. Que nós possamos, no testemunho dos santos, também ser corajosos, enfrentar as dificuldades, sem nos desesperar, sabendo que Deus cuida de nós, como cuidou de todos eles, mesmo sabendo que entregariam a vida por causa do reino. Esse é o destino dos homens de Deus. Amém?